abrir o programa hoje falando de um assunto importantíssimo, que é o aumento das pedras nos rins agora no verão. Então a gente vai falar de desidratação, de desbalanço de sal e de água, mas principalmente, gente, de algumas coisas que também estão inseridas nesse assunto, que a gente lembra do check-up. O final do ano é um momento tão bacana pra gente, né, virar o ano com tudo em ordem, fazer o seu check-up, procurar o seu médico. E aí a gente convidou o urologista, o Dr. Flávio Izuka. Como Olá, vai, Carol. doutor? Bem-vindo, Obrigado. tudo bem? Sim, Prazer tê-lo aqui. O assunto é importantíssimo e falar de pedra nos rins e de crise renal é aquele alerta importante porque é considerada uma das maiores dores do mundo, né? Exato. Quem tem cólica renal sabe, né? Pois é. É uma das piores dores e a pessoa não consegue fazer nada. Tá Vai ali. pro pronto-socorro. Dizem que dói mais até do que um próprio parto normal, né? Dói mais que o parto normal. Olha, gente, os relatos, só quem já teve ou quem já esteve numa situação com alguém, né, que é do relato da dor é que sabe que realmente é um negócio desesperador. Terrível. Pra gente entender, então, doutor, vamos lá, vamos começar analisando essa questão do desbalanço, e você, inclusive, vai fazer aqui, né, uma demonstração pra gente entender o que acontece com o rim e com o nosso organismo agora no verão. Por que no verão, o número, então, a incidência desses cálculos e até das crises aumenta? Bem, é fácil de entender, né? Os nossos rins, eles têm a função de filtrar o sangue e colocar para fora do nosso corpo vários sais, sais ácidos que são produtos do nosso metabolismo. Tá. Então a gente vai fazer uma pequena demonstração para vocês entenderem, né? Então, imagine que esse recipiente aqui é o nosso rim, ou o trato urinário. Tá. E a gente sempre produz uma quantidade de sal que é dissolvida com a água que você bebe, vai parar onde? Nos rins, tá? Quando a gente bebe uma quantidade adequada de água, o sal que a gente põe para fora do corpo, ela desaparece. Você pode ver que aquele sal que estava no fundo começa o quê? A dissolver na água que você bebeu. Por isso que é importante beber muita água. E ela volta quase a ficar transparente, né? Olha lá, sumiu o sal. O problema é quando a gente tem uma dieta, como você falou, desbalanceada, né? Por isso que a gente trouxe aqui alguns exemplos, o salgadinho, a carne do churrasco, né? Que tá cada vez mais cara, né? E mais cara e cada vez com mais sal, né? Porque o tempero que vai pra churrasqueira, pra ficar gostosa, pede o sal, né? E hoje a gente gosta muito de alimentos preparados, industrializados, que já vêm mais salgados, né? É verdade. Então, quando a gente ingere mais sal do que o normal, o que acontece? O nosso rim não dá conta. E aí volta o quê? Vocês podem ver que no fundo do recipiente formou o cristal, tá? A única forma de contrabalançar é o quê? Botar mais água para dentro do corpo. Tá. Porque aí essa água vai conseguir dar conta da sobrecarga de sal e, se a gente tiver um pouco de sorte, aquele sal em excesso vai desaparecer de novo. Porque é esse cristal que cristaliza que forma a pedra. Era isso que eu ia te perguntar. Então, assim, normalmente as pessoas que apresentam pedras nos rins, há uma relação direta, então, com esse desbalanço de sódio e água, mas já ouvi muito questão genética também. O que está associado, doutor, para a gente entender o quadro completo? São as duas coisas, né? A gente vê que pacientes que têm histórico na família, geralmente o pai, a mãe, o filho, o irmão, todo mundo tem pedra no rim. Tá? E também tem a questão do comportamento, tá? Então, uma dieta cheia de alimentos salgados, muita proteína, né? E a gente também trouxe alguns alimentos, como o tomate a gente trouxe, porque é uma pergunta que a gente ouve demais, né? A pergunta clássica, doutor, semente de tomate dá pedra no rim ou não dá? Isso é um mito. É mito? Ai, graças a Deus. Pode comer o tomate. Ai, o tomate então tá livre, hein, gente? Vamos colocar, tá aqui só para dizer que é mito, então. Não tem problema. E a outra questão que eu trouxe também, muito importante, laranja e frutas cítricas, como o limão, tá? São benéficas para quem tem pedra no rim. Que bom. Por quê? Além da água, existe uma substância nas frutas cítricas chamada citrato, que ajuda a dissolver os cristais. E isso tem naturalmente na urina. Se você ingerir mais fruta cítrica, vai ter mais citrato na urina e você pode, teoricamente, beber menos água e vai conseguir dar conta
de botar aqueles sais sem cristalizar. E aí, a questão até da pedra no rim, a gente pode pensar em algumas situações. Sim. Nas pessoas, então, que já estão com a pedra, mas que desconhecem porque ainda não tiveram a crise. Queria que você explicasse o que é a crise. Então, que momento que esse paciente, que essa pessoa sente a dor? É uma ótima pergunta. Geralmente, a pedra, quando surge no rim, não dá nenhum sintoma, tá? A pedra no rim, ela só vai dar sintoma quando ela resolve sair do rim. Tá. Quando ela migra, ela sai do rim, ela entra para um canal bem fino e estreito que une o rim à bexiga, chama ureter. Esse canalzinho tem mais ou menos 3, 4 milímetros de diâmetro. Então, qualquer pedra maior do que 3 milímetros costuma parar e dar a crise de cólica renal. É uma dor muito forte em cólica, normalmente começa nas costas e vem para frente na diagonal. Tá. E é uma dor que geralmente só passa quando a pedra chega na bexiga. E aí, algumas ficam ali nesse caminho e que, eventualmente, você precisa, enfim, intervir de forma... 5% dos pacientes precisam do urologista. Esses são os números. 95% dos pacientes conseguem expelir a pedra sozinho. Às vezes no mesmo dia, às vezes em alguns dias. Tá. E durante esse período da crise, como é algo relatado realmente é uma dor incapacitante, né? Que te tira ali do que você estiver fazendo. Eu já observei, enfim, meu marido já teve 2 crises, eu já contei isso aqui, mas na primeira eu achei que ele estava infartando. Eu tinha exatamente a sensação que ele estava infartando e era a crise renal, ele nunca tinha tido, então já na segunda ele já sabia, começou a sentir, ele falou, já está na hora de ir para o hospital, enfim, quem tem já teve mais de uma vez. Só que a parte de medicamentos é muito importante, né, doutor? Sim. Porque controlar a dor nesse primeiro momento é algo que vocês fazem. Sim. No momento da crise, o atendimento é basicamente fazer o diagnóstico de que realmente é uma crise de cólica renal e não algo como um infarto. Tá? Porque existem várias outras doenças que podem simular uma cólica renal, tá? E infarto é um deles, tá bom? Uma vez que você faz o diagnóstico, normalmente com uma tomografia, alguns exames de laboratório, exames de urina, tá? Você vai fazer uma triagem. Normalmente, o paciente que tem uma pedra pequena, que já está perto da bexiga, você consegue tratar com medicamento e liberar para casa, contanto que a dor esteja controlada. E no hospital você vai medicar com remédios fortes, às vezes à base de morfina, que vão tirar ele da crise aguda de dor. Olha só, gente. E importante porque é através do ultrassom que a gente vê onde está a pedrinha? Tomografia. Tomografia, só tomografia que consegue mostrar. É padrão ouro, a gente chama de padrão ouro. Que daí não tem erro. Porque o ultrassom não enxerga o ureter, ele só enxerga bem a bexiga e o rim. Entendi. Então, o exame que vai enxergar a pedra parada no canal é a tomografia. E hoje, o que a gente tem dentro dessa tecnologia de forma cirúrgica que é possível cuidar desse paciente? Então, a gente trouxe aqui para os telespectadores, não sei se a câmera pode pegar aqui nesse... As pedrinhas, bonitinhas. Isso aqui são pedras reais de pacientes que eu operei, tá? Elas têm um tamanho de mais ou menos 4, 5, 6 milímetros, tá? E você pode ver que são de cores variadas, algumas de cor castanhada, marrom, algumas mais escuras, né? Uma cor de quase uma cor bem escura, um castanho quase preto. E o que elas têm em comum? Todas são pedras que têm cálcio, são pedras bastante duras, tá? E são pedras que a gente consegue tirar com o equipamento que eu trouxe para vocês verem. Ai, que legal, vamos mostrar então. Isso daqui é o tratamento hoje mais moderno para tratamento de pedras nos rins, tá? Esse aparelho chama-se ureteroscópio flexível, tá? Esse aparelho, com o paciente devidamente anestesiado, dentro do centro cirúrgico, a gente entra com esse equipamento dentro do corpo do paciente pela uretra, tá? Eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para mostrar aqui na ponta. O equipamento faz curvas, tá? Olha só. E ele tem vários mecanismos na ponta que, se você prestar atenção, ele tem um buraquinho que tem um canal de trabalho, tá? Então, através desse canal de trabalho, você consegue entrar com instrumentos miniaturizados, consegue entrar com a fibra do laser, a gente consegue fragmentar, explodir a pedra dentro do rim e pelo canal de trabalho você entra com pinças, você consegue capturar a pedra.
E retirar. Isso. Também tem uma microcâmera que se você olhar aqui dentro, se você olhar pelo sistema óptico, isso fica conectado numa câmera. E você consegue ver numa tela. A gente vê na TV. E a gente vê todo o rim do paciente por dentro. Que interessante. Então, isso aqui é o tratamento mais moderno para pedra nos rins. Que antes eles falavam de explodir. Isso, que é um tratamento que ainda se faz, mas está cada vez mais em desuso por conta dessa tecnologia. O outro, então, a gente pode dizer que teria mais efeito colateral, é um pouco mais agressivo? A litotripsia extracorpórea, que é o bombardeio, o nome técnico é litotripsia extracorpórea, ele não teve grandes avanços nos últimos 20, 30 anos. Tá. Já esse equipamento, nos últimos 10 anos, diria, ele teve um grande avanço em miniaturização, em resistência e efetividade. Então, a grande vantagem desse tipo de tratamento é que o paciente que entra numa cirurgia, ele entra com muitas pedras, às vezes mais de 10 pedras no rim, e ele sai da cirurgia sem nenhuma. Sem nenhuma pedra, que legal. Já o bombardeio tem um grande inconveniente, você só quebra as pedras grandes, faz com que elas fiquem como essa menorzinha. O sucesso do bombardeio é quando as pedras ficam desse tamanho para menores. Para poder, enfim, para o paciente conseguir, bebendo água, expelir sozinho. E às vezes ele tem dor. Então, o grande inconveniente é que o paciente precisa depois beber água e tentar expelir sozinho, o que nem sempre acontece. Que legal, eu nunca tinha visto, e eu acredito que nessa área, com essa tecnologia, vocês consigam tratar outras doenças também e até, enfim, enxergar pontos do rim, caso ele esteja com outro problema. Esse equipamento serve para tratar, por exemplo, pequenos tumores. Olha só. Dentro do rim, você consegue fazer o diagnóstico, biópsia, e com laser consegue queimar pequenos tumores dentro da via urinária também. Que bacana, doutor. Parabéns. Eu vou lá e já volto, vou deixar a perguntinha do público e nós vamos falar das pedrinhas também. Quando é legal mandar para análise? Como é que a gente faz para capturar a pedrinha? A gente já conta. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Eli. Beijo pra você. Olha lá, peraí, deixa eu ver. Ai, que linda ela. Entendi que é mito que semente de tomate pode dar pedra no rim. Mas e na vesícula? É mito também? Também é mito. Também é mito, né? Olha, o tomate é saudável. Pode comer sem peso na consciência. E lindo, né, gente? Ai, coisa mais maravilhosa. É a paixão da minha vida. A gente trouxe mais alimentos para falar sobre mitos e verdades, né? E a gente trouxe também aqui a cerveja. A cerveja. Todo mundo pergunta, doutor, tenho pedra no rim, é bom tomar cerveja ou não? A resposta é que cerveja faz bem para o rim, para pedra no rim, é mito. É mito, né? Porque o álcool desidrata, né? O álcool, ele é diurético, desidrata e no fim você tem que beber mais água para compensar a cerveja. Então não tem sentido beber a cerveja. Tá vendo, menino? Se você é carinha deles. Então se a gente usava aí, quem usava cerveja com essa desculpinha, porque é bom pra pedra, é mito. Tem gente que toma até cerveja quente, eu ouvi falar. Para diminuir o peso na consciência. Puxa vida. E aqui, doutora, refrigerante? Esse é refrigerante. Refrigerante não faz bem, você sabe disso, dá estria, dá celulite, da diabetes, da obesidade e para pedra nos rins também não faz bem. É péssimo, né? É péssimo, tá? Pois é. Uma pergunta que todo mundo faz com relação à pedra nos rins é quanto de água deve se beber? A gente tem que usar alguma regrinha? Então, tem desde uma coisa simples, tá? Que a gente trouxe aqui. Isso aqui, obviamente, não é urina, né? Isso aqui a gente fez uma brincadeira com um suco, tá? Tá bom. E essa seria a cor de uma pessoa desidratada. Tá. A urina de uma pessoa desidratada tem esse amarelo vivo, tá? E essa aqui é justamente a urina de alguém que está formando pedra no rim, tá? Então, se a pessoa se hidrata, olha só, dá para perceber que é um pouquinho mais... Mais claro. É um amarelo clarinho, quase não tem cor. Isso aqui é a urina de uma pessoa que já está no caminho certo. Está bebendo água na quantidade certa. E ao longo do dia, não dá para beber tudo num momento só, né? E como a gente falou, né? O tema é o verão e pedra nos rins. Então, a gente sabe que o verão costuma ser muito quente, tem que beber água e a cor da urina tem que ficar dessa cor e não dessa cor. Tá bom. Se puder ficar dessa cor, que é a cor de água mesmo, melhor ainda. Entendi. Mas se a gente fosse trabalhar com o número, é aproximadamente 2 litros, em alguns casos até 3 litros de água por dia. Quem pratica muita atividade física e perde também tem que aumentar. Mais para 3 litros. Tá. Quem não faz nada de excepcional, ao redor de 2 litros por dia, é o recomendado.
Tá aí, gente, importante. Vou aproveitar e colocar perguntinhas do público já na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Frank, um beijo pra você. E o caso da carambola é mito também? Gente, eu vou pedir licença, eu vou botar isso aqui, porque tá um cheiro forte. Fica distante. Carambola, até onde eu sei, não tem nenhum grande problema com pedra no rim, não. Tranquilo. Pode. Tem algum alimento, assim, que não é mito e que daí, tirando essa questão que dos faz industrializados... É, que faz mal mesmo e que é alimento? Tem um que a maioria das pessoas gosta, que é o chocolate. Infelizmente, chocolate, que eu também gosto muito, aumenta bastante o risco de ter pedra no rim. Que coisa! Tem algum motivo? Então, ele ajuda a ter sobrecarga daqueles sais que você... A gente tocou no assunto, né? Se você come muito chocolate, seu corpo vai ter um metabolismo que vai produzir mais um tipo específico de sais, tá? Um tipo de cálculo que chama oxalato. Entendi. Tá. Aí, ainda pegando o gancho da pergunta do Frank, que ele falou da carambola, enfim, de alguns alimentos, é claro que a gente sabe também que é muito individual. Como a questão da hereditariedade, da genética, ela está associada, a pessoa, o que eu acho que é o grande problema da pedra do rim é que ela só descobre quando ela está tendo a crise, porque aproveito para te perguntar, não é algo que faz parte aí do nosso check-up pedir um exame para ver se tem pedra? Então, o check-up muda de sociedade para sociedade, né? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Tá. Para quem tem histórico de pedra dos rins na família, eu recomendo que se faça ultrassom pelo menos uma vez a cada 2 anos. Tá. Isso não está escrito em nenhum livro, manual, mas assim, é uma boa conduta. Tá. É um bom senso médico Até para quem nunca teve crise de cólica canal, ele pode se surpreender e descobrir que tem pedra no rim. Entendi. Isso pode ser evitado. E uma coisa que muitos não sabem é que quando você tem pedra no rim, pode investigar através de exames. E esses exames podem, por exemplo, a gente falou do citrato da fruta cítrica. Tem pessoas que vêm de famílias que têm uma carência familiar de citrato na urina. Tá. E hoje você pode, por exemplo, repor isso. Através de suplementos, como se fosse um suplemento alimentar. Interessante. Então, e é dosado no sangue? É dosado na urina. Na urina, urina de 24 horas. Urina de 24 horas. Gente, isso é muito interessante, que eu imagino também que algumas coisas já o exame pode favorecer. Já você me conta, tá? Eu vou botar a perguntinha do público e vou deixar uma minha. Quando a gente fala de ureia, de ácido úrico, se tem relação, já você me conta. Perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Mari. Um beijo. Comer semente de fruta pode influenciar, então, na formação de pedras no rim? Então, semente de fruta não provoca pedra no rim. Mas a gente sabe que se você comer muita semente e engolir essa semente, ela tem um risco de obstruir o apêndice. E isso é uma das causas na literatura de apendicite. Caramba, apendicite aguda. Não sabia. Então não dá pedra no rim, mas não é saudável, porque pode dar apendicite aguda. Então o ideal é tirar mesmo os carocinhos. É melhor não comer a semente. Tá. Agora, a gente, abrindo um parênteses aqui, né? Amêndoas, castanhas, a gente está numa época que a gente ingere mais do que o normal no resto do ano. Verdade. Amêndoas, castanhas, amendoim, todos esses grãos aumentam a chance de ter pedra no rim. Porque eles são muito salgados? Porque, de novo, é aquele mesmo mecanismo. Você tem um transtorno do metabolismo que vai produzir mais sais que vão cristalizar na urina. Puxa vida, gente. Então tem que se cuidar. Tudo com bom senso e limite, não tem jeito. E aí o dia que você for comer, bebe mais água. Sim. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Val, um beijo. Fiz 2 litotripsias. Corro risco de perder o rim, se necessário, terceira? Na minha opinião, veja, quando ela fala litotripsia, a gente não sabe se ela está se referindo ao bombardeio ou à litotripsia intracorpórea. Certo. Porque litotripsia é um termo que a gente usa para quebrar pedra. Isso pode ser através do bombardeio ou também através do laser, por exemplo, com esse equipamento. Tá bom. Então, quando ela fala litotripsia, fez 2 vezes. Se ela tem a necessidade de fazer uma terceira e ela está sendo acompanhada por um especialista,
ela corre o risco de perder o rim apenas se deixar de fazer o procedimento. Entendi. E não porque está fazendo 1, 2 ou 3 vezes. Tá. Porque... Todos esses procedimentos são muito seguros e quando bem indicados por um especialista, eles têm como finalidade preservar o rim. É o contrário do que está fazendo. Se o médico falar que tem que fazer uma terceira, uma quarta, quinta vez, faça, porque não é o procedimento que vai dar o dano renal, e sim uma pedra que fica parada no meio do caminho, que força o rim, e isso pode levar à perda do rim. Entendi. E permanecer, então, com muitas pedras e que vão aumentando com essa calcificação que você comentou, é que é o problema. Sim. E lembrando o telespectador que todo paciente que tem necessidade de fazer 1, 2, 3 litripsias, intra ou extracorpóreas, deve pedir para o profissional fazer uma investigação, chama-se investigação metabólica para nefrolitise, consegue através de urina de 24 horas, muitas vezes descobrir um transtorno que pode ser tratado com remédios, né? Às vezes a gente entra com aquela reposição de citrato, às vezes você entra com diuréticos, orienta uma dieta e com isso você consegue evitar a formação de mais pedra. Aí, muito bom. Um beijo para Val. Eu vou colocar mais uma perguntinha do público e já a gente fala também da questão de ácido úrico, de ureia e de outros resultados de exames também. Na tela, quem escreveu pra gente. Um beijo, Renata. Obrigada. Quem toma muito leite pode causar problemas nos rins ou pedras? A gente sabe que leite é uma fonte de cálcio. Então é por isso que a pessoa faz associação entre leite e pedra no rim. É mais um mito, tá? Porque a formação de pedra no rim não tem muito a ver com a quantidade de cálcio que você ingere. Tá bom. Tem até uma situação muito paradoxal, ou seja, contraditória, onde a pessoa às vezes restringe o cálcio na dieta de uma forma absurda, por algum motivo. E a gente sabe que o maior depósito de cálcio é o nosso esqueleto, são os ossos. Como o cálcio é muito importante para vários processos, você que é ligada em vida saudável, ginástica, sabe que a contração muscular depende do cálcio. Já então, eu tinha ouvido por causa da vitamina D, do cálcio, não sei o quê, aí tem que ter magnésio. Se você restringe muito o cálcio na dieta, pode ter uma consequência que o cálcio vai ser buscado no esqueleto, no osso, para manter o nível de cálcio em níveis importantes para a contração muscular. Entendi. Então você vai ficar com o osso fraco e pode até ter pedra no rim. Então, quer dizer, a relação entre o que você come de alimentos com um teor maior ou menor de cálcio não tem muito a ver com o aparecimento de pedra no rim. Não dá tempo de sobrar para, enfim, virar a pedra? Não tem porque uma a gente relação não tem uma direta. relação, porque a gente faz muita coisa com ele. Tem mais a ver com o que você bebe de água e tem muito a ver com, por exemplo, imobilidade, uma fratura, uma redução abrupta de peso. Também. Isso tem relação direta com formação de pedra no rim. Doutor, e outros exames, então, que a gente precisa dosar no sangue, que estão ali no nosso check-up, eles têm relação com pedra? Sim. O que eles demonstram? Você citou um exame muito importante que a gente não comentou, é o ácido úrico. Quem tem ácido úrico alto, isso pode ser decorrente de comer muita proteína, muita carne, que está aqui exemplificado, né? Mas também quem gosta muito de cerveja, faz subir o ácido úrico. Quem come certos alimentos, principalmente miúdos, sobe o ácido úrico e pode ter duas coisas. Gota, que é a dor nas juntas, e pedra no rim. Puxa vida, então está associado. Está associado. E ureia? Então, a ureia é um dos metabólitos, né? E quando você tem uma ingesta exagerada de carne, aumenta os níveis de ureia. Também. E já ouvi dizer que colher desidratado é muito ruim, né? Uma das coisas mais importantes para ficar com a pele bonita e não ter pedra no rim é beber muita água. Muita água. Agora, tem exames também, gente, olha que coisa interessante, até antes da gente encerrar, quando a gente vai dosar e tal, e a gente tem que cumprir algumas coisas ali que os laboratórios pedem, de jejum e tal. Pode beber água, doutor? Água não interfere demais com o exame. Na verdade, se você estiver desidratado, o exame vai ficar alterado. Vai ficar. O jejum é para comida mesmo. Só comida. Então podemos beber água. E assim, isso também já caiu por terra, né? Hoje já muitos laboratórios dizem que se você relatar tanto de horas que você não são todos os exames que ficam alterados com jejum. Entendi. Tá aí. Dá tempo de mais uma, Glaucia, para fechar? Estourei tudo. Mas que é bom demais o papo, né? A doutora é referência aqui na área, a gente sempre aproveita para ajudar o pessoal de casa. Só para encerrar, então,
a gente tem que levar para análise a pedrinha? É uma coisa que a gente faz de rotina, não são todos profissionais, mas a gente recomenda que analise a pedra sim, porque a composição da pedra já vai dar uma pista da razão de ter pedra no rim. E a gente já pode começar a agir na prevenção. Tá aí, gente. Então, normalmente vocês dão aquele funilzinho, né, de papel. Isso. Né, pra pessoa poder Tem muita gente que ali. fica com raiva da pedra, joga fora. Não, gente, joga não. Joga. Vai pro laboratório. Muito bom, doutor. Obrigada, viu? Que papo maravilhoso. Quem quiser saber mais do trabalho do urologista, doutor Flávio Izuka. São 2 Is, né? São 2 Is. Zuka com Z, Z-U-K-A. Vai lá no Insta para seguir a clínica. É o Climedin Oficial. Então, tudo junto, Climedin com N Oficial, tudo junto, o site climedin.com.br. Muito obrigada pela aula, parabéns, Carol. viu? Muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar de um assunto tão sério, eu sei que ajuda todo mundo. Até a próxima, viu, doutor? Obrigada.